para a gente concluir o nosso segundo ponto, dos 5 pontos do calvinismo, estamos vendo a eleição incondicional, onde os calvinistas refutam a posição arminiana ali no Sínodo de Dort, refutando a ideia de que se Deus elege, ele elege condicionado a alguma circunstância ou a uma fé preveniente, ou seja, uma fé que Deus vê no homem, né, ou um potencial de fé, né? É importante dizermos que historicamente o arminianismo não desacredita da predestinação, apesar deles enfatizar o livre-arbítrio. Os arminianos creem na eleição, né? Creem na predestinação. Porém, ela é mais estranha do que se eles não crescem, né? Porque é uma eleição condicionada a uma circunstância de escolha humana. Deus elege aqueles que decidem crer, aqueles que creem. Então, se a eleição é baseada na presciência, ou seja, o que Deus vê futuramente, ele vê o potencial de fé, ele vê o potencial de crença no indivíduo e o elege, o escolhe. No caso seria quase a mesma coisa que escolher na hora. Exato. É a mesma coisa que você tá com seus colegas lá na escola, aí vamos dividir o time aqui de basquete, né? Aí de repente a pessoa ninguém lhe conhece, mas aí você começa a dizer, é porque eu já joguei não sei aonde, eu sou muito bom. Outro diz, o cabo é bom, aí então eu vou escolher ele. Na realidade, é uma escolha condicionada às qualidades que ele viu em você, né? Não é uma escolha totalmente livre, liberal, é condicionada a uma circunstância aí de qualidades, né? Então, quando a Bíblia diz que Deus escolhe alguns para a salvação, ela não condiciona nenhuma circunstância no homem, mas apenas na livre vontade de Deus. Então, por isso que os calvinistas vão dizer, mas isso aí não faz sentido. A Bíblia, quando fala de eleição, ela não coloca nenhuma condição disso no homem, em algum potencial, em alguma qualidade, em alguma virtude, que aí seria por obras, né? Escolher aquele que queria ser escolhido. Não faz sentido, né? Então, é uma escolha, por isso que o tema é eleição incondicional. Ou seja, mas você pode dizer assim, mas não existe uma condição divina, Deus não impõe uma condição, mas essa condição está nele mesmo. Essa condição está na sua livre vontade, na sua livre escolha, não em algo que se encontra num indivíduo, não em alguma qualidade, ou alguma virtude, ou alguma obra do indivíduo. Então, nesse aspecto, nós já vimos aí alguns pontos importantes, até mesmo como a Bíblia apresenta um aspecto diversificado de eleição, né? E que não existe só a eleição para a salvação, mas outros modos de Deus também eleger, escolher, que é a distinção dentro do calvinismo que se faz entre eleição e predestinação, né? Visto que geralmente eleição é relacionada especificamente à questão da salvação, e predestinação está ligado ao destino e aos papéis, às funções, o propósito de cada criatura. É igual a ideia das pessoas dizer assim, olha, Deus tem um plano para você, né? Aí eu digo, mas Deus tem um plano também para o diabo, para os demônios, Deus tem um plano, tem um plano na vida dos ímpios. Então, assim, dizer Deus tem um plano na sua vida não significa necessariamente que as coisas que é bom, né? Não, porque Deus tem um plano em sua vida, então no final vai dar tudo certo. Sim, no final vai tudo concorrer para o que Deus determinou para a sua vida. Então, assim, Deus tem um plano até para Satanás. Então, Deus é o soberano que determina o destino de suas criaturas. Esse é o ponto, esse é o entendimento calvinista. Então, tentar consolar alguém dizendo Deus tem um plano na sua vida, né, isso não é necessariamente muito confortador. É igual a ideia de que Deus predestina, Deus elege para a salvação e predestina as suas criaturas, predestina para vários propósitos, determina previamente o destino de suas criaturas para cada propósito. Então vamos ver
alguns aspectos aqui. O texto de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso é interessante, né? Porque apesar de Jesus enfatizar o ministério profítico dos apóstolos como testemunho de Cristo, ele está falando que todos que ele chamou, ele havia escolhido previamente, né? Então isso inclui até o próprio Judas. Até o próprio Judas é escolhido pelo próprio Cristo para ser um de seus discípulos, porém para ser pedra de tropeço, para ser motivo de escândalo, não no propósito de honrar Cristo, sendo uma testemunha fiel dele, mas de ser o próprio traidor. Para isso ele é posto. Então, se ele dissesse, mas Jesus não sabia quem era Judas, Jesus não sabia o que Judas iria fazer, óbvio. Então, Jesus chama Judas, então ele disse, fui eu quem escolhi vocês, não foi vocês que escolheram a mim. Aqui, claro, uma ênfase primária aos apóstolos, aos 11, que vão se tornar testemunhas de Cristo. Então ele está dizendo que, na realidade, eles não se escolheram, Cristo escolheu eles para serem apóstolos. Isso mostra um princípio da eleição incondicional, que a condição não estava neles, não foi baseado em nada neles mesmos, pelo contrário, né? A escolha de Jesus para alguns pode ser até questionável, né? Então, Jesus escolhe 12, um vai lhe trair, né? Os 11 na hora que mais precisou abandonou ele, eram de personalidades, em sua maioria, com pontos muito fracos, tinha pontos fortes, mas pontos fracos, né? Como Pedro, capaz de negar Jesus. O 13º matava seus seguidores. Então o outro que foi substituir Judas, também, claro que Paulo vai se tornar um dos maiores apóstolos, mas traz um histórico por trás dele, nada legal, né? Então, você pode até questionar a escolha de Jesus, no que diz respeito ao caráter desses indivíduos, a capacidade desses indivíduos. Mas o princípio aí é que Jesus os escolheu e os capacitou para fazer aquilo para o qual ele designou eles. E cumpriram a missão para a qual Cristo designou, com suas falhas, com suas dificuldades, mas, como ele disse, para que vocês sejam frutíferos. Então eles produziram os frutos que Cristo designou para eles, né? Então, vamos lá. Com base nisso, nós vamos ver que a eleição ela é incondicional e não condicionada às circunstâncias dos homens, né? Esses textos provam um pouco para a gente isso. E o texto de Romanos 9, alguém abre e lê, por favor, 9, de 11 a 13, é um dos textos também que a gente usa muito para mostrar o princípio da eleição incondicional, né, que é o exemplo que Paulo dá de Jacó e Esaú, né, que Jacó é aí colocado como escolhido de Deus e Esaú o preterido, né, Jacó o amado, Esaú o odiado, o rejeitado por Deus. E o texto claramente diz que não estava atrelado a nenhuma condição, até porque diz que antes mesmo deles nascerem, o destino deles traçado por Deus foi ali dito. Um vai ser assim, outro vai ser de outro modo, este vai servir a este, e o propósito de Deus se cumprirá dessa maneira. Veja aí, Romanos 9, de 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Muito bom, então, aí ele vai dizer claramente, né, que ele está mostrando aí a questão da eleição, para a salvação. Ele dá o exemplo de Jacó e Esaú, ele diz assim, olha, as crianças não eram nem nascidas,
para que a eleição se confirmasse por meio de obras. Eles nem fizeram nada. Então, a ideia arminiana de que Deus viu alguma ação futura, alguma obra, é tão interessante, como a gente viu na série de exposições em Gênesis, como Jacó, até na questão da fé, Jacó ele tem uma caminhada, aparentemente, humanamente falando, tardia de fé. Ele não demonstra sua confiança em Deus imediatamente. Ele demora. Ele tem uma caminhada de confirmação de fé que demora. Você vê que ele que ele engana, que ele manipula o irmão, engana o pai, foge, vai pelo deserto para a casa do tio, né? Lá nessa caminhada ele começa a ter o início de sua relação com Deus, né? Nas visões que ele começa a ter. Mas é interessante que Jacó só vai demonstrar mesmo um início de fé, de confiança em Deus, no tempo que ele passa ali com o sogro dele, com Labão. E que aí ele começa a experimentar a graça de Deus. É tanto que você vai ver, demora um tempão para Jacó fazer sua primeira oração. Você vê Jacó orando, falando com Deus, né, para confirmar realmente sua crença. Quando ele encontra o seu irmão de retorno, aí ele já diz assim, olha o que Deus me deu, olha como Deus foi gracioso. Quando ele fala com Labão pedindo para ir embora, né, aí ele faz referência a Deus. Então você vê que até a fé de Jacó não segue os caminhos da fé de Abraão, né? Muito tardia, posteriormente e gradualmente ele vai manifestando a sua fé. Então, quer dizer, isso mostra totalmente uma obra graciosa de Deus. Isso mostra que não há uma predisposição natural em Jacó para crer. Não há. Há uma relutância, há uma luta muito grande em Jacó na sua relação com Deus. Prova totalmente que é uma questão. Então ele diz assim, mas Deus já disse o que ele seria antes mesmo dele nascer. E diz para a mãe dele, ó, isso aqui vai ser, porque eu escolhi Jacó. Eu escolhi não baseado no que ele vai fazer, porque o que ele vai fazer não vai confirmar que ele é bom. Ele não é bom, ele não é melhor que seu irmão. Então, se for por obras, onde que Jacó é melhor que Esaú? Em que aspecto Jacó é melhor que Esaú? Em nada. Jacó não é melhor que Esaú em nada. Nada. De maneira nenhuma. Em termos de prática, de ações, nada. Pelo contrário, a Bíblia dá muito mais ênfase às bagaceiras feitas por Jacó. Os erros cometidos por Jacó, e muitos. Então você não tem aí... Jacó não era um homem bom, por isso ele foi escolhido. Ou uma pessoa inclinada à bondade. Pelo contrário. É uma obra de graça na vida dele, da graça de Deus totalmente. Então, o texto mostra claramente que Deus diz que o havia escolhido, independentemente do que ele iria fazer, porque o Senhor o havia amado e havia odiado Esaú. Então, não era baseado nos atos deles, inclusive o texto diz, eles não tinham nem ainda praticado nada para confirmar a eleição, dizendo, esse aqui é bom, ele foi escolhido, ele é bom. Não, nada disso. Nada, porque ele escolhe não baseado em obras, e o texto diz, né? Não baseado em obras, não é baseado em obras, mas em Deus querer, no querer de Deus. Então, mostra que o princípio aí é a soberania. Ainda aí nesse capítulo 9, o versículo 19 a 25, também ele fala sobre isso, né? Alguém lê aí. Tu, porém, me dirás, e quem se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também
desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amada a que não era amada. Até o 25, entendeu? Então, alguns calvinistas resistem à ideia da dupla predestinação, mas ela é inevitável. Se você predestina um grupo, você pretere outro. E nessa preterição, o destino também é traçado. Então, a dupla predestinação é inevitável para o princípio da predestinação. Então, esse texto é um dos que deixa muito claro: vasos preparados, destinados para a ira e para a honra. Para a honra aí são os salvos, são aqueles destinados a receber a graça salvadora. Então ele colocou Jacó e Esaú como exemplo disso, de Deus como oleiro, estabeleceu o destino das suas criaturas no exemplo dessas duas crianças, desses dois irmãos, um destinado à honra. A honra aí é ser vaso da graça, da misericórdia de Deus, não é baseado nos seus atos, né? Vaso da graça de Deus, e o outro destinado a ira, ou seja, vai receber a justa punição pelos seus pecados. Essa é a ideia. Vaso para ira é isso. São as criaturas destinadas a receber a justa punição dos seus pecados. Ponto. Então, muitos não acham melhor dizer não predestinados, mas deixados. É como se fosse uma ação passiva de Deus, dizendo assim: Deus escolheu alguns para salvação, os outros deixou seguir o curso. Sim, mas esse deixar seguir o curso, ele tem uma prévia até ele chegar a essa condição. Eles foram criados, há decretos, há um plano, né? A queda é plano de Deus, a queda da humanidade na ligação com Adão como seu representante legal. Vou dizer que Deus não está ativamente participando da condição inescapável das criaturas destinadas à ira. Não é uma passividade de braço cruzado esperando a coisa andar sem qualquer participação, sem qualquer ativação. Não faz sentido. Porque, por exemplo, sem a representação legal de Adão não há queda. Sem o estado da humanidade, sem o estado probatório de Adão, não há queda. Por exemplo, se Deus não tivesse a intenção da queda de Adão, ele não colocava. Primeiro, ele não criaria Adão com a possibilidade de cair. Então, a própria natureza de Adão, mesmo perfeita, mas incompleta, uma natureza que pode cair, isso indica plano soberano de Deus. O homem é feito em uma condição que ele pode cair. Se Deus não tivesse nenhuma intenção da queda do homem, ele não o criaria com potencial de queda. Criaria com perfeição e completude. Uma perfeição que não se perde, uma condição que não se muda, que não é o caso. Deus cria o homem com capacidade de cair. E não só isso, ele tem capacidade de cair e colocar ele num estado probatório, ou seja, dá a ele um teste, uma proibição, um fruto que ele não pode comer, que se ele comer ainda coloca as condições atreladas a isso. Se comer vai ter uma maldição eterna de morte. Então quando Deus faz isso não tem nenhuma intencionalidade? É aleatório? Não, o próprio Deus coloca o homem num estado probatório e como criador, legislador, coloca ele nesse estado. Então ele tem uma condição de natureza que pode cair. Ele é colocado em um estado probatório. Nesse estado probatório, ele é um representante legal da humanidade, ele é o cabeça federal, ele é o cabeça, é o representante legal. O que acontecer com ele terá implicações sobre a sua descendência. Tudo isso Deus estabeleceu. Então, negar a dupla predestinação não faz sentido. Isso fica claro que Deus determinou o destino de suas criaturas, aqui claramente mostrando que a eleição, a escolha para a salvação tem a ver com Deus criando vasos, criando seres humanos, destinando-os
a glória, destinando-os à bênção de receber a salvação. E os outros, mesmo que a gente use o termo deixados em sua condição de caídos, mas para se tornarem caídos, eles cumprem totalmente o propósito soberano de Deus. O plano de Deus para a condição da humanidade. Não pode dizer que um Deus está ativamente envolvido, o outro não. Faz sentido nenhum. Então, isso claramente mostra aí que vasos para a ira e vasos para a honra está falando dos destinos, do destino eterno estabelecido por Deus, mas que esse destino para essas criaturas está atrelado não só ao propósito final, mas o meio. Deus também estabelece aí a ideia dos decretos. Deus estabelece o meio para que se chegue a isso, para se chegue a essa condição. Então daí entra um ponto importante. Onde está o lugar, então, da fé e do arrependimento na eleição incondicional? Porque a questão é que o homem ele precisa crer para receber a salvação e arrepender-se. Porém, enquanto os arminianos dizem que fé e arrependimento é uma condição, né? Pega uns textos assim, quem crê... então é como para o arminiano, sendo condição, Cristo apenas possibilitou a salvação, mas é o homem que vai escolher crer e se arrepender. Então essa é a condição para ele ser salvo. Então a sua salvação está condicionada à sua fé e ao seu arrependimento. O calvinista pensa o contrário. A fé e o lugar da fé e do arrependimento não é de condição, é de meio. Aí muda tudo. Então, a fé e o arrependimento não é a condição para o homem ser salvo. A fé e o arrependimento são os meios que Deus providenciou para a salvação chegar até esse homem. Então, quando eu coloco em termos de condição, eu coloco em termos de necessidade de resposta do outro, como se o outro tivesse essa capacidade de resposta. Então, quando eu digo assim, a condição é que eu estou colocando uma circunstância de necessidade em que a resposta do outro é o fator determinante. Então, esse é o se. Se é a condição. Se. Então, se Júnior se arrepender, se eu posso fazer isso, mas se ele se arrepender, mas se ele crer. Então, a fé e o arrependimento não são condições que Deus coloca sobre os homens. Se você crer, se você se arrepender. A fé e o arrependimento são os meios. Então, quando eu coloco em termos de meios, isso significa que são canais providenciados pelo qual o plano se cumpre, o propósito se cumpre. Quando eu digo meio, é o canal pelo qual as coisas se concretizam. É um meio. Não seriam mais facilmente identificados como frutos da ação do Espírito Santo? Eu posso dizer que é isso, mas na realidade, dentro do plano, ele é um dom. Porque assim, toda a salvação ela é um dom, incluindo o arrependimento e a fé. São dons. Só que o arrependimento e a fé são os meios que Deus usa para que os elementos da salvação cheguem até o pecador. Então, por que é importante isso? Porque são ações que o homem terá. É o homem que se arrepende. É o homem que crê. É isso? Mas em vez de eu dizer que isso é uma condição sobre o homem, é na realidade um meio que Deus providenciou. Aí eu posso dizer, é uma graça, é uma dádiva que Deus providenciou para que ele se aproprie, para que ele se beneficie daquilo que foi feito por ele. Entendeu? Então, não é um meio, não é uma condição que Deus coloca para que o homem faça, mas é o meio que Deus providencia para que aquilo que ele planejou chegue até o homem, se concretize. Então, sim, é uma dádiva, é um presente. Mas a quem ele dá isso? A quem o Espírito dá isso?
Olha como é interessante. Para quem é que o Espírito dá essa fé e esse arrependimento? É fruto do Espírito, sim. Mas o Espírito produz isso no coração de quem? Exato. Então, veja que são meios. Quando eu digo meios, eu estou dizendo que é a maneira como o plano se desdobra. O meio é isso. É o canal por meio do qual o plano se desdobra. É igual dizer assim, sim, nós vamos fazer uma propaganda, vamos divulgar algo em relação à igreja. Aí você diz assim, sim, a gente precisa divulgar. Certo? Esse é o plano, divulgar uma programação da igreja. Aí o que é que você vai me perguntar? Qual o meio que a gente vai usar para fazer isso? O canal é internet, é cartaz, é o que a gente é um boletim, é uma revista? Que meio? É um carro de som? Qual o meio que a gente vai usar? Qual é o canal que a gente vai realizar esse propósito de comunicação? A comunicação precisa de canais. Só que para você usar o canal, você precisa ter um plano, você precisa ter uma mensagem, você precisa ter um propósito. Então, do plano à execução, o que é que eu tenho no meio? Os canais, os meios para isso acontecer. Os recursos para isso acontecer. Então, por exemplo, Deus predestinou para que nós fôssemos salvos. E aí, entre a predestinação e a salvação, como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Então eu preciso da consolidação dessa salvação com o sacrifício de Cristo, eu preciso da transmissão dessa salvação, que é a mensagem, e eu preciso da aplicação disso no pecador, que é a obra do Espírito Santo, que são os frutos, que é o Espírito produzindo arrependimento, fé, regeneração, transformação na vida desse pecador. Então, entre o plano e sua execução final, tem o meio. E quem é responsável pelo meio? Tem várias pessoas aí, né? Mas Deus em primeiro lugar. O responsável é ele. Só que a diferença é aí onde as pessoas se enganam. A diferença é que algumas partes do plano, da execução do plano, Deus envolve o homem e outras não. Em algumas partes da execução desse plano, o homem é totalmente passivo. Totalmente passivo. A escolha, certo? A escolha dele, a aplicação na vida dele. Agora, a manifestação disso, Deus move o homem. Então, é o Espírito que produz a fé, mas quem é que professa? O indivíduo. Então, por isso que a gente diz que é obra de Deus do início ao fim. Mas é obra de Deus por nós, para nós e por meio de nós. Aí é que é o ponto. É aí onde os arminianos confundem, porque quando a Bíblia diz assim, creia e seja salvo. Então ele está dando a ordem para o indivíduo crer. Então, pelo fato da Bíblia estar dando a ordem para o indivíduo crer, o arminiano entende que se Deus está dizendo que eu tenho que fazer algo, é porque eu posso fazer. Entendeu aí? Exato. E que é coisa mais séria? Mandar um morto levantar? Como é que você manda um morto levantar? Se morto não responde ninguém, Jesus chega para Lázaro e diz, Lázaro, levanta e sai. E aí o que aconteceu? Lázaro estava morto, né? Mas quando Jesus falou isso, ele levantou. Então, o que significa? Que o fato de Deus dar ordem para o homem não significa que o homem possa responder por conta própria. O fato da Bíblia dar uma ordem para que o homem faça algo, não significa que esse algo está nele o poder de fazer. Significa que ele precisa fazer algo e que a palavra de Deus tem poder para gerar nele a vontade, a capacidade e o movimento. Por isso que ele fala, porque a palavra dele tem poder. Por isso Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer.
E aí Paulo disse, é ele quem opera em vós o querer e o executar. Então, o fato do evangelho dizer arrependa-se, creia, não significa que o evangelho está dizendo que o homem é capaz de arrepender-se e crer. Mas que essa ordem, ela tem o poder, pela obra do Espírito, de produzir nesse indivíduo o movimento que a Bíblia está exigindo dele. Como um milagre, como uma ressurreição. Sim, Arthur. Abre do coração, meu filho. Lázaro tinha a capacidade de poder de, Jesus mandar ele levantar e voltou, não. Não, tinha condições. Tinha a pessoa morto. 4 dias morto. Todo mundo sabe, estava fedendo. Quando abriu, tirou a pedra, estava fedendo já. Estava em processo já de decomposição. Mas ele podia recusar, porque algo como a gente... Morto. Morto. Mas o espírito assim, não, vou voltar para o corpo, não. Prova que Jesus, a prova de que Jesus é Deus. Porque a palavra, quando ele diz assim, Lázaro, sai para fora, não é um convite, é uma ordem. É Deus, é como, ele está exatamente dando, está tentando fazer eles voltarem para a criação. Deus é assim, haja luz, houve luz. E disse Deus, haja seres viventes sobre a terra. Ele estava criando seres vivos, formas de vida. Estava criando os animais. Ele dizendo assim, ele não fez isso com o homem. Porque a criação do homem foi descrita como uma obra manual de Deus. Tanto manual, como também usando a sua fala, mas produzindo o espírito. Mas na ressurreição de Lázaro, mostra que a palavra de Cristo, ela tem autoridade divina e poder recriador, e poder ressuscitador, poder gerador de vida. Esse é o ponto. Ele está morto. Então, claro que ele está falando com um espírito que existe. Não estava ali, né? Você pode dizer assim, eu cheguei agora no céu, quando eu voltar, vou voltar não. Não tem essa opção. Não existe essa opção. Não tem. Então ele dá a ordem e ele volta. Né? Até porque parece que Lázaro não é deixado o suficiente no céu para produzir alguma lembrança de céu, né? Você não tem nenhum registro disso, né? Dele. Se eu estava lá com os anjinhos e tal, até porque o Senhor não iria deixá-lo nesse aspecto, né? Comunicar isso. Tem gente que diz que foi no inferno, foi no céu, que viu não sei o que, viu tanta coisa. Sim, pode ser também. Pode ser também. Inclusive a Bíblia não... mas o senhor não sabe, realmente, a Bíblia não diz, né? Porque ele conversou com as irmãs, que depois ele falou lá para as pessoas, se viu alguma coisa. Porque o texto diz que realmente ele passou 4 dias morto, né? Então, realmente ele estava literalmente morto, né? Então, a ideia aí é que o homem, quando a Bíblia dá ordem para o homem, então, as ordens que a Bíblia... Inclusive, você citou o caso da obediência à lei. Né? Judeu nenhum conseguiu cumprir a lei. Os judeus nunca conseguiram cumprir a lei. Aí o Senhor diz assim, eu vos dei para que vocês cumpram a lei. E eles nunca cumpriram a lei. Seu sentido pleno, ninguém. Paulo diz, né? Nenhum homem jamais cumpriu a lei. Nenhum. Né? Nem o mais perfeito judeu, que eu não sei, né? Se tem um dele. Se tem um judeu perfeito, né? Não tem. Não. Com exceção de Jesus. Com exceção de Jesus, porque Jesus ele não é só o único judeu, ele é o único homem. É o único homem perfeito e cumpridor perfeito da lei, né? Jesus, o único sem pecado. E que cumpriu a lei. Nós estamos falando que a lei foi dada para os judeus, né? Então, com exceção de Jesus, não tem nenhum judeu que tenha cumprido a lei. Só Jesus fez isso. Então, o fato da Bíblia dar ordem para o homem não significa que o homem é capaz de obedecer essa ordem. Não. Isso mostra o poder de Deus, o parâmetro de Deus, padrão de Deus. Significa que esse é o padrão de Deus, é o que Deus está exigindo.
É exigência. É isso que está exigindo. Por isso que nós precisamos estar em Cristo, que é o único que cumpre o que Deus ordena. Né? Então, por isso que Jesus cumpre em nosso lugar. Então, os arminianos insistem que o arrependimento e a fé são condições. Na realidade, não são condições, são meios. Só alguns textos para a gente ler aqui rapidinho. O Efésios é muito claro, dizendo que a fé é um dom, né? Efésios 2, versículo 8 e 9, alguém abra aí. 2 Tessalonicenses 2, 13. Atos 13, versículo 48. Esse texto de Atos é muito interessante. Né? Atos 13, 48. Quer ler? Pode ler. Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, veja que a fé aí não é colocada como condição, por mais que o texto lá, a quem crê, a fé, por meio de. Então, a fé é sempre apresentada como um meio. Então, é o meio que Deus estabeleceu para que a salvação chegue. Então, é por graça. A graça providencia e a fé se apropria deste benefício, deste presente. Mas esta fé é um dom, dizer, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então, não pode ter nenhuma obra do homem. Então, veja que interessante. Nem a fé pode ser obra do homem, que senão eu me gloriarei dizendo assim, eu escolhi crer. Né? Inclusive tem uma musiquinha, eu cantava uma musiquinha que dizia assim, eu escolho Deus, né? Ser amigo de Deus. Então assim, ele está dizendo que não pode ser nenhuma obra humana produzida pelo homem, porque senão isso necessariamente leva a uma vanglória. O homem vai se gloriar de ter produzido alguma coisa que determinou sua salvação. Sabe que não faz sentido o arminianismo? É interessante que eles acreditam nessa parte desse versículo, eles sempre falam. Sim. E aí como é que isso relaciona com a crença de que não relaciona? Não faz sentido. Não faz sentido. Se ele está dizendo que é nenhuma obra, inclusive está dizendo assim, em nenhum momento a participação do homem é determinante. Então ele vai dizer assim, a fé é o meio que Deus me deu, eu fui salvo pela graça, e isso tudo é dom de Deus, a salvação toda. Ele está colocando os elementos, mas a salvação como um todo, como um plano divino, que chega até nós como uma dádiva divina, um presente divino. Então é plano de Deus do início ao fim, de seu planejamento, de seu desenvolvimento, de sua execução até a sua conclusão. Assim, do início ao fim. Então não tem nenhuma parte que é deixada para o homem como um agente autônomo, em momento nenhum. Então diz assim, é dom de Deus, porque não pode ser por obra nenhuma, para que ninguém se glorie, para que a glória seja totalmente de Deus. Então diz assim, essa obra não pode ser uma fé, uma crença que vem escolhida para o homem. Não pode ser as boas obras, não pode ser a santificação como o pentecostalismo acredita, e o próprio adventismo também, de que assim, eu sou salvo pela graça, mas sou mantido pelas obras. Eu sou salvo pela graça, mas eu me mantenho nisso pelas obras. Você pode ver, pentecostalismo é isso. O Senhor me salvou, mas arminianismo também, né? Deus me salvou, mas Jesus me salvou, mas minha manutenção nessa salvação depende de mim. Inclusive eu posso perder essa salvação. O arminianismo eu posso perder a salvação. Se você olhar, vai entrar a questão da expiação limitada. Se você olhar aqui, então se ele morreu por todos e isso está disponível a todos. Se depende do meu crer, é totalmente minha. Porque todo mundo tem a capacidade. No final das contas, é um mérito meu. Totalmente. E tem outro problema, porque o arminianismo coloca a crença como uma escolha humana e a permanência como uma escolha humana, que é a santificação.
Ou seja, eu ainda tenho que me manter nessa fé, me manter nessa santificação, porque senão eu vou perder, eu posso cair dessa graça, e graça desgraçada, né? Eu posso cair dessa graça e perder a salvação. Esse é o pensamento mais desesperador, porque todo dia você tem a sensação que você caiu, todo dia. Todo dia. E isso quando a gente tem a sensação que caiu. Né? Mas é desesperador. O arminianismo causa um caos, uma angústia, uma aflição de espírito. Então, um outro texto aí, ó, 2 Tessalonicenses 2,13. Atos 13, 48, também pode ler. Portanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante ao nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus. Que texto fantástico. Paulo amarrou tudo. Era isso que eu queria ter falado na sexta-feira. Paulo amarrou tudo. Ele disse assim, eu dou graças a Deus que escolheu vocês. Chamou vocês para receber a salvação por meio da fé. Santificação, salvação. Ele fez tudo, ele aplicou tudo em vocês e receber a fé pela verdade. Quem foi que produziu tudo isso aí? Quem foi que deu tudo isso aí? Assim, eu dou graças que Deus... Eu estou vendo as provas que Deus fez isso na vida de vocês. É isso que ele está dizendo. Uma obra divina totalmente. Assim, eu dou graças a Deus porque Deus mandou Jesus e o evangelho foi pregado e vocês escolheram crer. Paulo nunca diz isso. Paulo em momento nenhum diz isso. O tempo todo ele está louvando a Deus pela sua soberania na vida das pessoas. E dando graças porque ele consegue evidenciar no comportamento delas que a graça chegou na vida delas. Que há frutos de graça. Que há marcas de graça na vida delas. É isso que Paulo está dizendo. Qualquer coisa que ele elogia de movimento na vida deles, primeiro ele diz assim, dou graças a Deus pelo que eu vejo em vocês, porque é a graça dele, é a obra dele na vida de vocês. E Paulo se coloca sempre como exemplo disso. Ele diz assim, eu não era digno de ser crente, nem de ser apóstolo, mas pela graça me tornei o que sou. A graça de Deus. Então, mostra essa escolha divina. Olha como ele coloca aí. Foste escolhido, foste chamado para receber a salvação, através dessa pregação que eu faço parte, para que vocês fossem salvos, santificados, recebessem a fé pela verdade. Então, tudo uma obra de Deus na vida do pecador. Atos 13, 48, quem achou aí, leia. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Atos 13, 48. Os gentios regozijavam se glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Esse texto é lindo, ele disse. Creram todos que foram destinados à vida eterna. Então, como o escritor sagrado Lucas é fantástico, ele diz assim, quem foi que criou? Os que estavam destinados, escolhidos. Se destinado aí é por quem? Por Deus. Eles foram predestinados, destinados a isso, designados para receber a fé. Né? Então, 2 Timóteo 2, 24 e 25, então se arrependeu. Ainda em Atos aí, ó, Atos 11, 18, quem achou, deixa aberto em Atos aí, leia aí, Atos 11, 18. Outro abra 2 Timóteo 2, 24 e 25. Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Paulo, o escritor dando graças diz assim, olha, os gentios começaram a arrepender-se, que eles diziam, louvamos a Deus porque Deus também deu aos gentios a graça de se arrepender. Está mostrando que é fruto da graça. Estão se arrependendo e crendo em Cristo é graça de Deus. Agora, tirando esses textos onde está lá Esaú, Jacó, ou um outro texto que vai falar, eu não lembro se é Timóteo, se é outro, que foi predestinado, nomes específicos, acho que são 2 ou 3 textos, o restante se refere a uma nação, a um povo. E assim, a maior parte dos arminianos vão falar que os textos que se referem à predestinação são destinados a povos, a um povo em geral, à igreja em geral.
Não faz sentido. Como é que eu falo de um grupo sem falar dos indivíduos que dele faz parte? Isso é ilógico, é incongruente. Como é que eu vou falar da igreja se a igreja é formada por indivíduos? Uma igreja eleita de indivíduos não eleitos. Isso entra na questão. Não faz sentido. Falar da eleição de um povo. Só que esse povo começou com um homem que não fazia parte desse povo. Porque Abraão não era judeu. Sim, pois é. Então, assim, mas é um erro dizer que os textos que falam da escolha, todos são gerais. Não. A gente citou aqui vários. Jacó e Esaú, indivíduos. Só que eles vão dizer lá que é uma escolha para a herança de Abraão. Só que o texto é claro. O contexto de Romanos 9 não é uma herança biológica, não é genética, não é herança étnica, não é herança israelita. É claro lá ele está falando de vasos destinados à salvação e à condenação. É muito claro que Romanos 9 é uma eleição dentro da eleição, ou seja, uma eleição dentro de Israel, eleitos, alguns são eleitos para salvação, outros não. Atos claramente está dizendo que os gentios começaram a se arrepender, mas aqueles que foram destinados a isso. Então ele está falando de um grupo específico, ali. Então você tem vários textos também particularizando, falando de indivíduos, certo? Apesar de muitos generalizando, porque principalmente as cartas gerais, as cartas escritas para igrejas, apesar de Paulo, em muitas de suas cartas, também falar de testemunho de indivíduos, de falar de alguns indivíduos dentro dessas comunidades, mas quando ele falava assim, fomos predestinados, claro que ele está generalizando, porque ele está falando para a igreja. A igreja, a igreja foi predestinada, mas a igreja é formada por indivíduos, e eles são chamados, não é de pacote, eles são chamados individualmente, né? Então, mas existem as particularizações também, né? Então isso o Silas Malafaia gosta desse argumento, né, de que a eleição é coletiva. Ele está falando da igreja, fomos predestinados, eleitos. Sim, mas o que ele está falando da igreja se aplica aos indivíduos que ela compõe. Você não fala de um grupo, excetuando os indivíduos desse grupo. Então, se aquele grupo é eleito, porque os indivíduos são eleitos, certo? Os indivíduos. O que você precisa fazer, por exemplo, a distinção da eleição de Israel, no que diz respeito à sua escolha para receber, para ser a detentora, para ser o recipiente da revelação, né? E primeiro receber os benefícios da salvação, para a eleição para a salvação. Nem todo eleito, nem todo israelita é eleito para a salvação. Paulo explica muito claro isso aí. Ele diz, nem todo judeu é verdadeiramente hebreu. Fala assim, nem todo judeu é destinado à salvação. E a prova clara, inclusive, da descendência de Abraão, você vê, de Jacó e Esaú. Claramente mostra assim, duas nações, dois povos distintos, até hoje se degladiando. Né? Então não faz sentido dizer, a eleição, a Bíblia usa termos gerais e coletivos. Não só, a maioria da parte sim, mas não só. Mas mesmo quando usa no coletivo, porque está se dirigindo à coletividade. Isso vocês foram salvos. Só que quando é eleito, só que mesmo falando para essa coletividade, lá está dizendo que foram eleitos para a salvação. Por isso eles creem, por isso eles se arrependeram, porque eles são eleitos para isso. Isso é a confirmação. A prova também daquilo que a gente está vendo em Efésios, que o chamado para a fé implica um duplo propósito, uma união com Cristo e uma união com a igreja. Agora é interessante que o eleito é necessariamente conectado à igreja. É pontuado lá que o texto de Efésios vai falar de nação e não de indivíduos, né? Pela Sim. fé, né? Mas o panteão da fé vai falar de indivíduos que têm fé, e a fé provém de Deus. Sim.
Então não faz sentido dizer que essa escolha ela é do grupo e não se aplica aos indivíduos. Faz sentido. Faz sentido. Esse grupo é eleito, mas os indivíduos não são eleitos. Como assim? A igreja presbiteriana é eleita, mas os presbiterianos não são eleitos. A fé é dada a um grupo. Mas quem são essas pessoas do grupo? Os indivíduos que creem. Por que eles creem? Porque eles foram escolhidos para fazer parte desse grupo de escolhidos que creem por graça na obra que Cristo fez por eles. É isso, não tem... É um negócio louco, sem sentido. É igual dizer que a pessoa foi, que Deus elegeu baseado numa fé que ela produziu. Ele viu quem ia crer, então escolheu. Mesma coisa. Dizer que escolheu um grupo sem escolher os indivíduos que compõem o grupo. Eu acredito que Esquizofrenia. eu acredito que a lógica aplicada a esse tipo de pensamento é tipo, tem dois círculos no chão. Aí as pessoas escolhem para um círculo e escolhem para o outro. Aí Deus escolhe que as pessoas que foram para o círculo X vão receber um doce e os outros do outro círculo não. Não depende de Deus escolher as pessoas, mas que é a área do círculo. Entendeu? Tá vendo que não faz sentido? Não faz sentido. No final das contas, uma escolha é determinante. Então, é como se assim, Deus escolheu o macro e os indivíduos escolhem o micro. No final das contas, uma escolha sobrepuja a outra. E tem outra coisa, né? Deus também endurece o coração. Sim. E ao endurecer o coração, ele escolhe quem não será salvo. Ou seja, endurecer o coração significa deixar o homem à Sim. sua própria vontade. Sim. Não é que Deus vai lá e pega o coração, amassa. Ele já tem a matéria-prima lá, né? O homem já é mau por natureza. Uhum. Então, Deus endureceu o coração do faraó e ele move o coração dos reis. Sim. Moveu o coração de Ciro para fazer o povo voltar do cativeiro babilônico. Ou seja, ele não move o coração individual dos que vão vir a crer. Exato. Qual a diferença de endurecer o coração e deixar a própria vontade ou significa A ideia de endurecer, porque assim, Deus está ativamente participando deste processo do endurecimento. Porém, quando diz que ele deixa, é que na realidade o homem já tem a disposição para a dureza. Ele é naturalmente inclinado à dureza. A ideia de Deus deixar é que o homem só não é mais duro porque Deus intervém. Então a ideia de que ele tira seu controle e ativamente conduz o indivíduo a viver de acordo com seus potenciais. É mais ou menos assim. Mas é a mesma coisa ou significa coisa diferente? Não, é o mesmo sentido. Porque quando diz assim, Deus endureceu, é como se o homem ele fosse mole e Deus, por força, o endureceu. Mas quando a gente diz que ele o deixa, porque o potencial para esta dureza está nele. A matéria-prima para essa dureza está nele. O mal que habita nele. O que é que Deus faz? Deixa de controlar esta corrupção e o coloca exposto a circunstâncias que ativa, estimula. É como se fosse assim. Deus tira o controle do Espírito Santo e entrega nas mãos do diabo. E diz, potencializa aí. Então é essa. Então ele está ativamente endurecendo. Então por isso que diz, e Deus o endureceu. A ideia é que ele entregou o homem às suas paixões, porque não se ilude, o homem é muito mais mal do que aparenta ser. Ele só não é mais mal porque Deus está controlando a maldade do coração dele. Deus está ativamente controlando os potenciais pecaminosos do homem. Aí você entende isso com clareza lá em Gênesis 6, antes do dilúvio. Diz que por se multiplicar a humanidade, o pecado também se multiplicou. E Deus disse, o meu espírito não contenderá mais com o homem.
E a ideia é que Deus está entregando, aí ele vai potencializar, agora vai cometer mesmo toda a sorte de atrocidade. Então, o homem só não é mais mal porque há um controle produzido por Deus pela ação do Espírito, pela lei natural, né? Pela própria consciência que Deus ativa. Senão o pecado, o homem seria mesmo animalesco, um monstro mesmo. E é tanto que a gente vê uma mudança, né, a partir do momento que Jesus vem e que ele envia o Espírito Santo, o mundo vem mudando de lá para cá, de forma que o mundo refreou o mal que antes acontecia. Ao longo do tempo, o Senhor foi trabalhando, trazendo esse entendimento. A presença, a expansão da igreja sobre o mundo, a influência do evangelho no mundo, foi de fundamental importância para melhorar o mundo, sem dúvida. Para você ter mais ética, mais moral, mais respeito ao próximo, sem dúvida. Hoje você fala de um mundo civilizado. Você fala de um mundo hoje civilizado. Mas antes da expansão do evangelho, o mundo não tinha essa civilização. E é que é interessante, né? Que essa civilização, não. Antes do dilúvio, os homens se multiplicaram de tal modo, cresceram, mas o mal cresceu junto. Cresceu junto. E é isso que o capítulo 6 está dizendo, né? E o mal crescendo junto. E aí, a ponto do Senhor dizer assim, meu espírito nem mais vai contender, vai lutar com essa natureza pecaminosa do homem. Entregar ele. E alguns dizem que aquela limitação que é dito ali, por exemplo, o homem só viverá 70 anos, né? Ele coloca, tem um tempo lá, né? 120 anos. 120 anos. O homem só viverá 120 anos, ali não é o tempo de vida. Ali não é o tempo de vida. Ah, interessante. Ali é o tempo até a execução do dilúvio. Se você olhar bem, ali é o início, né? Logo depois vai dizer que vai falar de quem? Falar de Noé, né? Fala de Noé. E aí que Noé achou graça e tal, e Deus mandou ele construir a arca. Você sabe quanto tempo durou a construção da arca? 120 anos. 100 anos. 100 anos, aproximadamente 120 anos desde o momento que Deus falou até a execução. 120 anos. Então, o que ele está dizendo aí? Que aquela geração da humanidade, Deus vai fazer um reset. Aquela geração da humanidade, aquela humanidade primeira, zerou. Ou seja, o homem essa humanidade, essa geração só vai viver daqui a 120 anos, vai acabar. Vou fazer uma outra humanidade, uma outra geração, com essa que vai sobrar esses 8 sobreviventes. O Adalto Lourenço, ele vai fazer uma correlação que depois do dilúvio aumentou muito a quantidade de vírus, bactérias na face da Terra, porque a umidade aumentou. Claro. Porque antes não havia chuvas. Houve uma reconfiguração total na topografia, no clima. A Terra é outra depois do dilúvio. Houve uma reconfiguração total. E sem dúvida, uma condição muito mais nociva e limitadora para a vida humana. Será que a gente, a Progea já tinha se desmontado? Eu não sabia onde é que ele estava tudo juntinho, tudo ainda na sua condição original. Né? Não é pegando o mapa assim da Progea. Onde é que agora está perdido. Totalmente perdido, né? Tudo, inundou tudo, acabou tudo. Então houve uma reconfiguração. Então este primeiro mundo a gente conhece ele, a gente não conhece ele. Essa condição pré-diluviana é um mistério para nós, né? É muito diferente. Acho que tem os fósseis. Acho que tem os fósseis. Sim. Olha o gatinho. Só os textos aí para a gente finalizar aí. Cadê? Primeira Tessalonicenses. Já leu 2 Tessalonicenses 2, 13? 1 Tessalonicenses. Leia aí 2 Timóteo 2, 24, 25. Era necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado como é esse? 24, 2 Timóteo? 2 Timóteo. 2, 24 e 25. É isso mesmo. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo
tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. É isso mesmo. O que Paulo está falando? Paulo está falando assim que o Timóteo diz assim, Timóteo, não vive batendo boca com esses que resistem ao evangelho. Você ensina, confronta e entrega na mão de Deus, orando, pedindo a Deus, porque só Deus pode gerar arrependimento e fé. Está mostrando a soberania de Deus no arrependimento. Assim, não é de bom ouvido ficar contendendo com todo mundo, batendo boca. Ele está mostrando assim, se Deus não conceder, não tem arrependimento nem fé. Aí, então interessante, e a fé aí ele coloca em termos de voltar à razão. Né? Dar arrependimento e voltar à razão. Você voltar a pensar direito. O pecador não pensa direito. A gente fica admirando as mentes brilhantes dos pecadores, né? Mas a Bíblia diz que eles não pensam direito. Porque não tem Deus como referência, não tem a verdade divina como referência. Né? Então a fé traz o homem a boa e correta razão, a lógica, ao entendimento correto das coisas. Né? Tito 1:1 e 1 Tessalonicenses 1, versículos 3 e 4. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, a fé é dos eleitos. Então, a fé deles. Por isso que lá Paulo diz assim, os que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. A fé é deles, porque é o dom que o Senhor dá, é o meio que o Senhor estabelece para os eleitos chegar à salvação. Então, a fé não é de todos. É o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 1, 3 e 4. Deixa eu ler aí. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, e conhecendo em uns, amados de Deus, a vossa eleição. A eleição confirmada com a fé, a esperança e o amor em Cristo. Ele está dizendo assim, eu louvo a Deus pela fé de vocês. Louvo a Deus pelo amor de vocês. Renúncia, pessoal. Altruísmo, renúncia em prol do outro. Abnegar-se é sacrificar-se, renunciar em prol do outro. Amor abnegado é o amor de Cristo. Renuncia a sua própria vida em prol do outro. Disse assim, o amor abnegado de vocês, a fé operosa, a esperança firme, ou seja, a fé em Cristo, o amor em Cristo, a esperança em Cristo, confirma a eleição de vocês. Confirma a eleição de vocês. Vocês foram escolhidos. Então, a prova é que vocês foram escolhidos, que vocês creem em Cristo, amam com o amor de Cristo, têm esperança em Cristo. Assim, confirmou a eleição. Foi escolhido para. Gato sem vergonha. Muito bem, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente continua. Né? Os arminianos fazem algumas objeções dizendo que isso não é justo, né? Que a eleição incondicional não é justa. Mas como Paulo disse, né? Quem és tu, o homem, para questionar com Deus? Ele diz assim, se nenhum homem pode resistir, que se queixa ele ainda seria injusto da parte de Deus? Ele diz, não há injustiça nenhuma. Mas por que não há injustiça? Por que não é injusto Deus escolher uns para salvação e outros para condenação? Por que não? Porque ele é o dono do tabuleiro, é o dono do jogo, é o dono da bola. Né? Mas é mais que isso. Porque um dono também pode ser arbitrário. Então o que prova que Deus não é injusto? O que prova? Claro que o fato de Deus ser criador, o legislador e o juiz supremo, dá a ele certas prerrogativas de estabelecer as regras do jogo. O criador, o legislador, como juiz, sem dúvida. Mas o que faz de Deus um criador, um legislador e um juiz justo? Mas
Tá, ok. Qual é o... Do ponto de vista humano. do ponto de vista humano, o que é que faz com que Deus não seja injusto? Eu sei que o senhor já respondeu isso, mas eu não consigo falar. Mas, porque primeiro eu preciso entender o que é ser justo. Justo. É você fazer uma lei e manter aquela lei, aquilo que ele prometeu, né? Ele cumprir a palavra. É por aí. Ser justo é dar a alguém aquilo que lhe é de direito com base em uma lei que garante seus direitos. Certo? Então, por exemplo, mas aí você diz assim, sim, mas Deus, ele é o juiz, ele é o legislador, ele é o juiz, então ele estabelece as normas, as regras. Então ele estabeleceu a sua lei. Então, para você dizer que Deus ele é injusto, o que é que eu preciso para que Deus seja injusto? Eu preciso que ele ou quebre promessa ou tire de alguém um direito seu. Aí a gente começa a achar direitos onde não tem. Exatamente. Quando eu digo assim, não é justo Deus salvar um e não salvar outros, mas aonde que salvação é um direito? Salvação é presente. Desde quando presente tem a ver com justiça? Presente é livre vontade, é liberalidade. Presente eu dou para quem eu quiser. Então, a ideia humanista de que você, por ter um barco, você tem que salvar todos isso. Que estão... Desde quando? Não, isso não é lei. Até porque chega o limite do barco e vai acabar todo mundo afundando, né? É igual dizer assim, você é uma pessoa rica, você é obrigado a acabar com a pobreza no mundo. Quem disse isso? É fazer que nem o outro lá que disse que se desse toda a riqueza dele, que ele queria saber se realmente ia parar na mão dos pobres. O Elon Musk ele fez uma proposta, né, de distribuir o dinheiro todinho aí, mas tinha que gerenciar para dizer onde é que esse dinheiro ia ser gasto. Como ninguém queria responsabilizar, né, se responsabilizar como seria aplicado e garantir onde ia chegar, se ia chegar na ponta. Né? Não sabe que isso é um problema sem solução. Mas nós sabemos que só que aí é que tá, né? Quando a gente diz que não é Deus escolheu uns para a salvação, Deus não tirou nenhum direito, Deus não furtou o homem de nenhum direito, Deus não tirou nenhum direito do homem, Deus não o privou de nenhum direito, mérito, nada, não é recompensa, não é mérito. Então Deus não tirou nenhum direito do homem. Então não é justiça, não é injustiça. E quando Deus condena o homem, não o condena arbitrariamente, mas o condena justamente pela sua ligação a Adão e pelos seus próprios atos. É interessante, esse é o ponto. Interessante então não há injustiça. Que se esse daí, você falou, fosse distribuir a riqueza dele para todo mundo, ia ser migalhas para cada um. Sim. Né? Só que sim. Diferente desse homem rico, Deus tem coisa ilimitada para nos servir. Sim. E sem dizer que mais da metade desses que iam receber isso aí ia voltar para a pobreza e a miséria. Né? Porque a pobreza ela não é só uma condição de falta de recursos. Muitas vezes a pobreza está ligada ao caráter, à falta de organização, de administração, senso de valor, de importância das coisas, má administração, preguiça. Quantas pessoas tiveram muitos recursos em suas mãos e esses recursos voaram, foram embora? Então, a pobreza ela não é só um problema de desigualdade social, porque uns acumulam e outros não. Uns têm muito e outros têm pouco. Não é só isso. Não é essa soma zero tão fácil, não é preto no branco nessa. Tem muitas zonas cinzentas aí que envolvem outras questões da vida humana, que tem a ver com preguiça, com desonestidade, com bagunça, falta de organização, falta de capacidade de gerência, de administração, de senso de valor, de importância das coisas. Tem gente que não dá importância, não dá valor a nada. Você pode botar um monte de coisa na mão dele e a Bíblia fala, Salomão fala do desperdiçador, Salomão fala do preguiçoso. Tem gente que é preguiçosa. E você pode dar os maiores recursos na mão dela, ela vai estragar tudo. Pode dar a maior oportunidade. Se todo mundo tivesse a mesma oportunidade. Isso não é verdade. Você pega, às vezes, certos cidadãos que têm a mesma oportunidade e têm fins diferentes.
e tem resultados diferentes por uma série de fatores, inclusive fatores determinantes de caráter, de honestidade, de diligência, de dedicação, de organização, de respeito. Entendeu? Então, os planos de Deus. exatamente. É igual dizer assim, você pode ser o que quiser. Não, não pode não. Não pode não. Tem gente que nunca vai poder ser rico na vida dele. Não tem, ele não tem. Além de não ter o destino para aquilo, ele não tem a capacidade para aquilo. Nenhuma. Você às vezes olha assim, o indivíduo pega uma coisa, rapaz, e diz assim, fulano pediu uma criatividade, pega um negócio e faz... Sim, mas é uma série de fatores que leva ele àquela condição, aquilo ali. Outros vão ser colocados na mesma situação e não vai dar em nada. Não tem o potencial, não tem a visão, não tem os recursos, não tem as habilidades, não tem a visão de mundo, não tem a engenhosidade. Certo? Pega, as mesmas circunstâncias que deram a Bill Gates, quero ver se eu vou. É assim? Não é assim não. Uma série de coisas que faz aquele indivíduo ser quem ele é. Uma série de fatores e circunstâncias que faz aquele indivíduo ser quem ele é. Então, essa ideia de dizer que eu posso ser o que eu quiser, é só desejar e correr atrás? É assim não. É bem assim. Vai, Arthur, que tu vai ser o Michael Jordan só porque tu quer. Não é assim não. Talvez possa ser até mais do que o Michael Jordan. Vai que é. Então, meus irmãos, que Deus abençoe.